É, Boa tarde, vamos começar aqui nosso estudo em Daniel, o primeiro estudo de Daniel. E é interessante nós vermos, nós já estudamos todos os profetas menores, que são menores não porque têm menos importância, eles são menores só porque escreveram livros menores, e agora nós estamos começando os profetas maiores. E muito interessante é você aprender que o Daniel, ele é um livro muito interessante, ele foi um profeta muito importante, porque além dele relatar as coisas que iam acontecer, ele consegue relatar fatos do Apocalipse. Então, ele, na época lá do rei Nabucodonosor, na época que o povo foi levado para a Babilônia, ele fala coisas, ele tem visões, Deus revela para ele as mesmas coisas que outros profetas e que o próprio Jesus falou para João, lá na ilha de Patmos, né? Então, para você ver o nível de importância. E aí você fala assim, mas por que Deus fala com os profetas dessa maneira tão maravilhosa e comigo hoje em dia não passa nada? Nós vamos estudar, ver o que aconteceu com Daniel, e aí você vê o nível de intimidade que ele tinha com Deus e que de repente a gente não tem. Então nós queremos ter as bênçãos, queremos ter a intimidade, como Deus trata comigo, mas você quer orar só na hora de comer e de dormir, você vai ler a Bíblia só no domingo, a hora que o pastor fala, e a sua fé é relativa. Então é interessante você ver, nós vamos ver, eu sempre tento pegar o lado que não é muito óbvio, aquilo que nós não aprendemos na escola dominical, não aprendemos no dia a dia. Então vamos embora, porque eu acho que vai ser muito legal essa viagem. Eu quero deixar claro para vocês que eu gosto de pegar os textos e fazer aquelas perguntas que realmente não são óbvias, né? Porque o óbvio a gente cresceu ouvindo. Então, vamos embora nessa viagem muito louca e legal que vai ser e aprender o que Daniel passou e por que ele recebeu tantas profecias, né? Assim, em vários temas e para várias épocas. Então, vamos lá. Muito interessante é você ver o seguinte, a primeira pergunta, né? É Daniel 1, de 1 a 2, eu pretendia fazer esse estudo até o capítulo 3, mas não deu, gente, é muita coisa, então nós vamos falar só o capítulo 1 e o 2 mesmo, mas vamos destrinchar, ver tudo que o Senhor tem para falar com a gente nesse texto. Então vamos lá. Quem que entregou os utensílios do templo ao rei Joaquim? Aí você vai falar, claro, foi o inimigo que se levantou. Não. Se você ainda tem essa mentalidade, para tudo, entra lá no canal do YouTube e vai ver o que aconteceu com os profetas, que muitas vezes as situações, as adversidades, foi o próprio Deus que deu. Não é o inimigo, não é a coincidência, é o quê? É o próprio Deus colocando as circunstâncias para ensinar o povo, né? Então vamos lá. Quem entregou os utensílios do templo a Joaquim? Na versão Ara, nós vamos ver. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Bom, quem é que permitiu isso? Vamos lá. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Quem que o Senhor entregou nas mãos de Joaquim? Quem? O povo de Judá entregou o reinado de Joaquim, o rei de Judá, foi para Nabucodonosor. Vamos lá. E alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar e para a casa do seu Deus, com Deus minúsculo, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Deus entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor, assim como os utensílios do templo. E aí você vai me falar, mas por que Deus permitiu que o povo fosse levado cativo? E eu estava vendo uma pregação hoje do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falou uma coisa que eu não sabia, e ele estava dizendo que um dos problemas do povo ter sido levado cativo é que eles ainda guardavam o tal do bezerro, sabe o bezerro de ouro que eles fizeram lá no deserto? Eles ainda guardavam e ainda tinham veneração por esse bezerro. Então, Deus permitiu que eles fossem levados cativos, tá bom? Então, vamos lá. Então, às vezes é o próprio Deus que está nos ensinando coisas. Vamos lá. Quais as características dos prisioneiros que foram levados para a Babilônia?
capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos lá. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura na língua dos caldeus. Então, quem que é que eles foram levar? Não foi os escravos, não foi os pobres, não foi a mão de obra, foram a elite. Por que Nabucodonosor levou a elite? Ele levou os cultos, os nobres, porque ele reconhecia a soberania do povo. E ele levou para lá para, de repente, aprender com eles. Olha que interessante, não foi para escravizar, foi para absorver a cultura deles. Então, eles levaram a elite nobre culto, que foram os jovens da nobreza. Bom, qual era o nome dos 4 principais e quais nomes receberam e quanto tempo levaria para serem apresentados ao rei? Então vamos lá. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui. O rei levou eles e colocou eles não para ser escravos. Eles iam trabalhar no palácio, mas ele ofereceu que eles iam comer, eles eram nobres, eles iam comer da mesa do rei, tá? E o que aconteceu? Era para ficar por 3 anos. E nós vamos lembrar nisso aí, nesse caso, nós lembramos lá da rainha Esther, que quando a Vasti se recusou a se apresentar na festa, se quiser você vai lá ver o estudo de Esther. Ah, nós não gravamos ainda. Ah, então espera um pouquinho que depois vai ter. Que a Vasti, quando se recusou, teve o primeiro concurso de Miss da história, que o Assuero fez lá, chamou as moças, e as moças ficaram 3 anos num spa, o eunuco cuidando delas, para depois se apresentar ao rei. E hoje em dia a gente fica assim, né? Quer que o processo seja rápido. Nossa, faz 1 mês, eu não tenho resposta. Gente, 3 anos esse povo esperou aqui. Aí você já começa a ver a diferença, porque que as coisas aconteceram lá e não acontecem aqui, tá? Para por aí, vambora. Os nomes deles. Achavam entre eles os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes que eram nomes de acordo com a terra deles, a cultura deles, que era Daniel, colocou Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Quando a gente é criança, a gente guarda só o nome do Abednego, porque é o mais diferente, né? E aí foram mudados os nomes, porque eram nomes mais parecidos com a língua deles. E agora que começa a pegar a coisa. Vamos lá, pergunta 4. Qual a razão que Daniel recusou a comida farta que lhe fora oferecida? Vamos lá, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que interessante. Como a gente fala, né? O aeroporto é um portal, onde você não está mais na casa do seu pai, na sua cultura, então você entra no aeroporto, você esquece tudo e deixa para trás. Gente, é tão comum isso. E aí nós vemos aqui que eles não estavam, veja aqui o rei não estava oferecendo droga para eles, não estava mandando eles ir lá acender incenso e fazer tráfico de órgãos infantis. Não! Era simplesmente para comer da mesa do rei, era para ser tratado como nobres. E Daniel falou, não vou. E aí, olha que interessante, depois você fica sem saber por que Deus falava com ele e não fala com a gente hoje, né? Então, o que aconteceu? Qual foi a proposta de Daniel para o rei dos eunucos? Vamos lá. Pergunta 5. Qual foi a proposta de Daniel para o chefe dos eunucos e como ele se saiu? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos.
Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar dos 4. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que dava de beber e lhe dava legumes. Agora, para tudo isso aí. Você vai fazer um jejum, né? Aí faz um jejum, a minha igreja, por exemplo, a gente faz um jejum de Daniel, que é 21 dias, tá lá mais pra frente, tá? Aí primeiro você fica reclamando e por 21 dias, aqui eles estão se oferecendo para fazer por 3 anos. 3 anos eles iam comer legumes e água. Isso era para quê? Para deixar continuar sendo firmes naquilo que eles aprenderam. Eles estavam num reino rico, sendo os queridinhos do rei, porque eles foram levados lá para morar no palácio, para trabalhar lá no palácio. Eles tinham direito a ter toda a mordomia e eles abriram mão para ser firme no propósito deles. E aí eu pergunto para mim, Deus não revela umas coisas dessa para mim, mas eu tenho essa disposição no meu coração. Gente, 3 anos. 3 anos não é porque foi preso lá e não dava nada. Não, eles estavam no palácio e na hora do almoço via lá os outros indo lá comer e se fartar do bem e do melhor. E eles só nos legumes. Gente, aqui nós não vimos nem fruta, tá? Legumes e água. Então, nem leite eles tomavam. Então, eles fizeram um propósito entre eles e o Senhor. Deus não pede de você sacrifício nenhum. Aqui, Deus não pediu isso para eles. Eles resolveram de livre e espontânea vontade. E aí, Deus vai vendo a firmeza do coração deles. Ai, por que Deus fez maravilhas na vida deles? Porque eles se propuseram a ser conhecidos e como povo separado, como a elite do Senhor. E a gente, por qualquer coisinha, esconde a Bíblia e não conta que a gente é crente para não ser mal interpretado, né? Pois é, né? Aí as coisas não acontecem, já viu. Bom, voltando, pergunta 6. Como eles se apresentaram ao rei depois de 3 anos? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu inteligência e todas as visões em sonhos. Daniel recebeu todo o conhecimento e inteligência que já tinham, né, no tempo antes de serem levados para a Babilônia. E para Daniel acrescentou interpretação de visão e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. O que aconteceu? Acho que teve vestibular, né? Teve vestibular e aí eles foram aprovados e eles se destacaram e eles foram chamados para estar na presença do rei, porque eles estavam destacados. E aí o que acontece? Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, conhecidos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, ok? Eu amo isso aqui porque é para você contar a data, tá bom? Pergunta 7. Nesse período de preparação, Nabucodonosor tornou-se rei e no seu 2º ano ele teve um sonho. E o que ele fez? Agora começa.
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Teve um pesadelo e ele ficou acordado, totalmente perturbado. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e caldeus para que declarassem ao rei quais foram os sonhos, e eles vieram se apresentar diante do rei. Que eram, os caldeus era o nome dado para o povo de lá da Babilônia, né? E todos os reis, eles tinham os magos, encantadores, feiticeiros, os adivinhos, né? Você lembra que no Egito tinha também, quando Moisés foi a história da vara lá, então apareceu os magos e pegaram e fizeram as varas virarem cobra, e a vara de Moisés virou cobra e comia as outras. Vocês lembram disso, né? Então era normal os reis terem essa turminha assim essa turminha quente, né? Bom, e aí disse o rei para os magos deles lá, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, vive o rei eternamente, diz o teu sonho aos servos e daremos a interpretação. Então o rei respondeu e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Gente, que coisa trágica, né? Mas ele era o rei, né? Nabucodonosor, não era nem qualquer reizinho, né? Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O que ele falou? Eu não vou contar o sonho. Vocês têm que adivinhar o sonho e o significado. Porque pelo sonho vocês podem tentar adivinhar, falar qualquer coisa, aí eu não vou saber se é verdade, se vocês adivinharam mesmo, se é coisa da sua cabeça, né? E aí, a pergunta 8 diz assim, qual a resposta dos servos e a estratégia deles? Responderam uma segunda vez e disseram, diga o rei o sonho aos teus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. E resolvido o quê? Vocês me falem o sonho e a interpretação. Pergunta 9. Qual a estratégia de Nabucodonosor para com eles? Olha aqui. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Surtaram, gente, ficaram morrendo de medo disso aqui, tá? Pergunta 10. Qual a sentença de todos os sábios da Babilônia? Já estamos no capítulo 2. Vamos lá. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Ele era o rei, né? Ele podia. Aí saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos também. Veja a situação. Pergunta 11. Em frente a uma situação aparentemente impossível, qual foi a atitude de Daniel? Agora você vai parar. Antes de você saber o que é que estava acontecendo com eles, eu quero que você pense na situação mais difícil da sua vida. Que você já estava tipo, porque aqui ele está com atestado de morte, né? Então você vai pensar qual a sua atitude numa situação aparentemente impossível, o que é que você fez e qual foi o desfecho. E agora você vai ver o que é que Daniel fez e qual foi o desfecho da história. Aí você já vai fazendo um paralelo para ver por que que Daniel tá aqui e a gente tá aqui, né? Vamos lá. Capítulo 2, versículo de 14 a 18, diz o seguinte. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, que era o chefe da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel ficou sabendo qual era a sentença, e ele foi para casa, chamou os companheiros e foram pedir para Deus. Para quem você está pedindo ajuda quando você se vê numa situação que teoricamente é impossível? Nós vamos ver o que Daniel faz daqui para frente, gente, é uma loucura, é uma loucura. E aí você vê que Deus não muda. Deus não muda a maneira de agir. Do mesmo jeito que ele agiu com Daniel, ele vai agir hoje na sua vida. Sabe? Você tá no desespero, no sufoco, é o inimigo que se levantou. Deus, ele permite a situação, ele permite a prova, mas ele dá o escape. O nome dele vai ser exaltado na vida de Daniel e da mesma maneira vai ser exaltado na sua vida. Tudo depende da sua postura, tá? Então vamos lá. Pergunta 12. Bom, aí ele pediu, foi lá com os 4 e foram orar, né? Pergunta 12. A quem Daniel atribuiu a revelação que recebeu? Vamos lá. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele não trouxe para si o crédito da sabedoria, tá? É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Antes de conversar com os amigos, ele orou agradecendo ao Senhor. Tá? Olha, antes ele já reconheceu de quem era a glória. Pergunta 13. Daniel fugiu ou enfrentou? Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei da interpretação. Quando, olha que interessante, a lei era para acabar com todos os sábios, inclusive os magos, os caldeus. E ele foi lá e falou: não mate os sábios. Ele livrou a vida dos sábios da Babilônia também. Quando você recebe uma bênção, ela derrama em todo mundo que está perto. E esses aqui não eram tão amiguinhos dele, porque já devia ter uma dor de cotovelo daquelas. E, no entanto, ele foi lá e falou: não mate os sábios. Me ponha na frente do rei que eu vou revelar. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Isso ele falou para o rei. Pergunta 14. Novamente Daniel disse na presença do rei de quem veio a revelação. Vamos lá. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, né? Podes tu fazer-me saber o que eu vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Ele já falou engrandecendo ao Senhor. Ele não pegou a glória para si em momento algum. Ele foi buscar o Senhor, ele livrou a pele dos outros e ele foi na presença do rei e falou: não sou eu que estou fazendo isso, esse é o Senhor. E aí a pergunta 15 é: qual era o sonho? Vamos lá.
Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. E aí vem a interpretação. Qual foi a interpretação? Pergunta 16. E aí ele vem falando. Tu, ó rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder e a glória de Deus. O que ele está falando? Você é o rei porque Deus o constituiu. Então, até agora, ele estava falando do que o sonho que o rei teve. Só que aqui ele já passa a responsabilidade. Foi Deus que te colocou aí por alguma razão, Nabucodonosor. Então, olha a visão que você teve, porque você é rei, Deus colocou você aí e ele te mostrou o que vai acontecer. Então, ele vai. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, porque Deus te constituiu, que ele falou. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E em parte de ferro será esse reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa. Quanto ao que viste os pés e os artelhos é dedo dos pés, tá? Em parte de barro, de olheiro e firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste no ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É a pedra, tá? Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Mais que isso é desenhar, né? Pergunta 17. Como Nabucodonosor recebeu essa interpretação? Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei, atualizando a visão. Tá? E era a estátua
a estátua de Nabucodonosor, agora nós vamos falar o que é que aconteceu. Antes de eu explicar o que é a que época isso se devia, como que Daniel conseguiu evangelizar o rei. Ele se prostrou, ele foi capturado, ele foi tirado da onde ele estava, ele foi levado como prisioneiro. Tudo bem que ele estava num lugar legal, mas foi levado como prisioneiro. Ele fez um propósito de não se misturar. Ele se ajuntou com os amigos, porque um sozinho é muito difícil. Se ajuntaram os 4 com um propósito de fazer a diferença onde eles estavam. Quando veio a adversidade, eles se juntaram em oração, no mesmo propósito. Com esse propósito, eles salvaram a vida dos magos. Eles mostraram para o rei quem é o dono da sabedoria, e ele conseguiu convencer o rei Nabucodonosor quem é o verdadeiro Deus. Essa história vai rolar, vai ter muito desmembramento, e esse sonho foi um sonho profético mostrando o que ia acontecer. Então agora nós vamos ver o que é que realmente a história comprovou desse sonho. Então vamos ver. A estátua do Nabucodonosor, a cabeça de ouro, era o Império Babilônico, o próprio Nabucodonosor, tá? O peito e os braços de prata foi o Império Medo-Persa, que veio depois. Depois, o ventre e os quadris de bronze foi o Império Grego. Então você vai vendo que vai enfraquecendo o império. Pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, foi o Império Romano, que depois teve divisões, tá? E aí a pedra representa o reino de Deus, que não é construído por mãos humanas, destruirá todos os reinos terrenos, tornando-se uma montanha que encherá toda a terra. Então, esse sonho foi falando desde o reinado de Nabucodonosor até quando o reino do Senhor vai dominar e reinar sobre toda a terra, certo? Aí, qual é o significado de tudo isso? A visão demonstra que nenhum poder humano é eterno e que Deus controla a história humana. Ele antecipa a queda de grandes impérios e a soberania do Criador. Então, agora, o que nós vamos pensar? O que eu gosto de, no final do estudo, ter sempre assim, o que pensar? Como que eu vou colocar em prática na minha vida tudo isso que eu aprendi agora nos 2 primeiros capítulos de Daniel? Então, vamos lá. Como eu encaro as adversidades no meu dia a dia? Como eu encaro? Eu tenho certeza de que Deus está sempre no controle. Mesmo quando as coisas parecem que está perdido, mesmo quando parece que a vaca foi pro brejo. Eu tenho certeza que tudo que eu passar está orquestrado pelas mãos do Senhor. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, quando você senta no banco de trás, entrega a sua vida para que o Senhor conduza, todas essas coisas que podem acontecer, todas essas coisas, você sabe que tem um propósito. Tem um propósito. Então eu pergunto, você entregou o seu dia para o Senhor Jesus hoje? Nós estamos aqui de noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas você entregou o seu dia para Jesus hoje? Se você entregou, comece a olhar as coisas que acontecem e mesmo que você não entenda, tenta imaginar o que é que está te esperando no final do dia, o que é que você vai contabilizar no final do dia. Grandes coisas o Senhor tem preparado para mim e para você. Deus está falando nesse estudo de hoje, nada é por acaso, nada é coincidência. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, até o respirar, até você ir no pão, na padaria comprar um pão, é dirigido pelo Senhor. As pessoas que você encontrar no caminho, tudo tem um propósito. Então, eu vou encerrar o estudo de hoje com o versículo: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando você entregar realmente o seu caminho ao Senhor, você vai conseguir ver a mão dele agindo nas coisas. E aí é muito mais fácil viver, porque você não se desespera, porque você sabe que quem está cuidando é aquele que te amou tanto, que mandou o filho dele numa cruz para morrer pelos seus pecados e que agora a sua vida depende dele. Amém?
Beijo grande, até a semana que vem. Bye!